Deus, louvado, bendito e engrandecido seja o nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém, meus irmãos? Meus queridos, estamos aqui para, neste vídeo, comunicar que hoje iria ser possível a um culto online, mas devido a algum procedimento de falha, virtualmente e da rede social, não foi possível estarmos num culto, mas estamos programando outro dia mais específico para o culto ser realizado. Então, neste momento, nós sentimos de Deus de compartilhar nesta terça-feira uma mensagem bíblica que é poderosíssima ao nosso coração e que falará, com cada um que esteja na frente deste vídeo acompanhando. Creio que Deus tocará no seu coração por esta palavra. Amém? O tema bíblico a qual, referindo-nos, veio ao nosso coração lembrar-nos tanto do que Jesus fazia, tanto do que Jesus falava. Jesus, em seu ministério, teve duas essências extraordinárias. E a primeira essência extraordinária refere-se aos milagres que ele operava, as curas divinas que ele trazia. Quem não lembra das expulsões de demônios que ele fazia? Almas vinham e eram libertas, pelo poder miraculoso de Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando ele chegou na sinagoga e ele sentou na cadeira da sinagoga, cadeira messiânica, a Bíblia diz que ele abriu o livro que foi lhe dada, o livro da lei, e quando ele abriu, caiu justamente no livro do profeta Isaías. E ali estava escrito que o Espírito do Senhor estava sobre mim, o qual me ungiu para pregar boas novas, libertar os cativos, pôr em liberdade o oprimido, Ali estava escrito acerca de Jesus. E a outra essência maravilhosa, não agora falando do milagre que ele fazia, Milagre é coisa de Deus, cura é coisa de Deus, mas o que crescia o ministério de Jesus não era a cura, meus irmãos, não era o milagre, não era o comer do que ele oferecia materialmente falando, mas o que crescia o ministério de Jesus era os seus ensinos, a sua doutrina, a sua firmeza da palavra. Glória a Deus. E nessa noite iremos meditar justamente nesta essência maravilhosa que é a palavra de Deus, em nossa vida, os ensinos que Jesus trouxe nas manifestações de sua pregação, como Jesus falava, se comportava mediante a públicos, mediante a multidões, quando de fato ele via aqueles que estavam dispostos para lhe seguir. Amém? E nesse momento é a palavra de Deus em João, no capítulo de número 8 e o versículo de número 31 e versículo de número 32 e 33. O Evangelho escrito conforme João, capítulo 8, versículos 31, 32 e 33. Que nos diz, meus irmãos? Jesus dizia, pois, aos discípulos que criam nele:
se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo de número 2. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Ou, como diz tu, seremos livres se servimos ao nosso pai, não é? Abraão. Meus irmãos, Abraão, todos nós conhecemos a sua história extraordinária, a sua participação, não é? Em dividir com Deus suas intimidades, suas comunhão, é coisa maravilhosa. Ao tema que nós poderia referirmos aqui é sobre quando o cristão ele é liberto na posição de se encontrar com Jesus, ter uma experiência pessoal com ele, e a condição do crente que conhece a Cristo, mas que ainda não está liberto. Este era, meus irmãos, o problema dos judeus, dos fariseus, que rigorosamente seguiam a lei mosaica, a lei de Moisés, e principalmente a seus escritos que ele deixou, segundo o Tanar, a Torá. Eles seguiam a lei a qual Deus, por intermédio de Moisés, deixou. E neste contexto aqui, os judeus, conhecemos pela palavra de Deus, esperava um Messias. O Messias que tiraria o povo do meio da prisão a qual os judeus viveriam sob o poder do Império Romano. O Messias que os judeus esperavam era um Messias político, um Messias que politicamente iria libertar a nação de Israel, ou libertar os judeus de uma forma política. Talvez os judeus esperavam um Messias vindo em um cavalo de fogo, em carruagens de fogo. O Messias viria cercado de multidão. Acredito sim que desta forma pensava os fariseus e judeus da época de Jesus. Mas a Bíblia diz que a profecia vai de acordo aos conceitos dos pensamentos fariseíscos ou judaicos. Porque como os judeus e fariseus esperavam Jesus, eles estavam vivendo em uma crise política sob o poder do Império Romano, e a esperança dos judeus e fariseus era que o Messias lhe libertasse deste poder sobre eles, o jugo de Roma que estava sobre eles. Jesus, aleluia, ele presenciava aquilo ali. Deus presenciou todo momento de prisão sobre a vida do povo judeu. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que era a forma que os judeus esperavam Jesus. Mas Jesus não veio desta forma. Jesus não se revela desta forma. Jesus, ele não estabelece seu ministério em forma política. Observe bem o texto para que examinemos cada ponto, cada essência extraordinária que Jesus passou para que a fé dos que lhe seguissem fosse a fé do poder libertador, crendo nele, na sua palavra, fazendo a sua vontade
e assim as coisas demais sobre a vida dos que crerem viessem sobre a sua vida. Primeiro ponto, quebra o primeiro protocolo. A Bíblia diz a história que os judeus o esperavam desta forma, como estavam vivendo uma crise política, um peso total sob o domínio do Império Romano. Jesus não veio da forma que eles pensaram. Aleluia. Talvez todos esperavam um Jesus descido do céu em forma, não é, de aparência de um rei político ou um rei religioso. Mas a Bíblia diz, meu querido, que não foi desta forma. A Bíblia diz, veja muito bem, como diz o texto em Lucas, no Evangelho conforme escreve Lucas. A Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo de número 2 do Evangelho conforme Lucas, e o versículo de número 6 e o versículo de número 7, nos diz a palavra: e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui está claríssimo que Jesus nasceu em uma manjedoura. Porque a Bíblia tem este endereço de que ele nasceu em uma manjedoura. Queridos, aqui está uma essência da porção bíblica que encontramos, que é extraordinária. Porque você logo eleva a sua mente: manjedoura. Manjedoura é lugar de animal. Manjedoura é lugar que um animal ele nasce. Não é lugar de pessoa nascer. A manjedoura não é lugar de um homem, uma criança, um bebê, uma mulher dar à luz em uma manjedoura. Meus queridos, qualquer pensamento elevará isto. Não é verdade? Mas qual é a essência que encontramos nisto aqui? Porque, começando a história, depois de uma profecia dada pelo anjo acerca do nascimento de Jesus, e logo o segundo evento é nascer numa manjedoura, porque João estava certo ao dizer, quando João estava no Rio Jordão a batizar, Jesus vindo ao seu encontro, João Batista disse bem alto para todos ouvirem. Todos estavam presentes e ouviram, e nós que não estávamos lá, mas que vimos pela palavra de Deus, quando João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória seja dada ao nome de Jesus. O Cordeiro que estava ainda em encontro a João era o Cordeiro de Deus. Ele teve a visão que aquele Cordeiro não nasceu numa manjedoura porque era para nascer, mas nasceu na manjedoura para ser Cordeiro de Deus. E tendo o símbolo de Cordeiro de Deus, era o Cordeiro a ser sacrificado pelos pecados de toda a humanidade. Ele era o sacrifício que Deus revelou ao coração da humanidade para ser Cordeiro sacrificado pelos pecados, pelo meu, pelo seu, pelo nosso, por todo aquele que carrega culpa sobre si. O Cordeiro de Deus é Jesus, que tira, que limpa, que purifica o nosso pecado. João estava certo ao revelar. Aleluia! Oh, glória a Deus!
E você que está a ver esta mensagem, eu já queria revelar neste momento esta revelação para o seu coração. Aleluia! Jesus, com o Cordeiro de Deus, como Cordeiro de Deus, foi ao altar de Deus, e no altar de Deus chamado Calvário, cruz, lenho cruel, aleluia, crucificado, cravado em uma cruz, despido, oh glória, seu sangue correndo sobre seu corpo, é para que tudo aquilo não era espetáculo de Jerusalém, não era só um espetáculo judaico, era coisa que Deus estava revelando ao dizer, é este meio, é este caminho, é o destino que dará à humanidade para a salvação e vida eterna com este Cordeiro de Deus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Então, primeiro ponto, nós vemos aí, meu irmão, que o Cordeiro de Deus, Jesus dizendo isso para os que crescem nele. A Bíblia diz outra coisa importante para a nossa vida. É que, meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu senhor, minha senhora, aleluia, pudéssemos entender que Cristo nos deixa livre de qualquer culpa, de qualquer prisão que nos aprisiona. A Bíblia diz que havia, então, a essência verdadeira como esta. Mas quando Jesus, então, se manifestou, a Bíblia diz que ele, quando dá início ao seu ministério com 30 anos de idade, Jesus dá início ao seu ministério. As multidões seguiam Jesus. E eu queria, neste momento sobre multidão, especificar algo aqui nesta noite. Veja o versículo de número 31 que diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Havia judeus que criam em Jesus. Tinha judeus que cria que ele era o Messias, o justo, o Filho de Deus. É tão provável que a Bíblia anuncia um fariseu que era mestre da lei, chamado Nicodemos. E aquele Nicodemos, ele foi até Jesus e ele era fariseu, porque ele cria em Jesus. Então, quando Jesus refere-se a este versículo, mostra então aqui biblicamente que havia judeus que criam em Jesus. De que forma os fariseus criam em Jesus? E aqui vai o primeiro ponto desta mensagem. Não entramos no primeiro ponto, entramos em uma essência de uma coisa maravilhosa. E agora vai o primeiro ponto deste tema bíblico, porque há dois temas a revelar aqui. E o primeiro é: existe dois tipos de multidões que seguem a Jesus. A primeira multidão que segue Jesus é a primeira multidão que vai até o Mestre em busca de milagres, em busca de curas, em busca de ser próspero, em busca de ser rico, em busca de outras coisas que venham salientar a sua vida terrestre. Mas a esta multidão, Jesus aqui, quando estava com os discípulos, com os fariseus e as multidão, Jesus falou aos que criam nele. Ele disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Por quê? Porque os fariseus teriam que se tornar verdadeiramente discípulos de Jesus. Eles eram seguidores que criam, mas não era discípulo que seguiam Jesus pelo que ele era. E aqui a gente lembra que existe judeus e multidões que seguem Jesus desta forma. E inclusive, Jesus estava ciente
de que nem todo mundo ao seu redor que queria ser seu discípulo estava pronto para lhe seguir, ou então, de fato, não iria segui-lo. Ele conhecia isso. Como Jesus conhecia isso? Abramos nossa Bíblia e veremos esta verdade. Veja o que a palavra de Deus ela revela no capítulo de número 6 deste mesmo Evangelho de João. Capítulo de número 6 e o versículo de número 24, que nos diz: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum. Em busca de Jesus, e achando-o no outro lado do barco, ou do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Agora veja a resposta de Jesus, no versículo 26. Respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscai, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Os discípulos não estavam atrás de Jesus pelos sinais que Cristo fazia. E os sinais aqui que eu quero revelar são os sinais que ele operou segundo o poder libertador. Quando endemoniados vinham até ele, e ele o expulsava os demônios, e ele libertava as almas que estavam presas, acorrentadas, e Jesus, aleluia, os poram em liberdade, eles foram libertos. Este era o sinal que eu evidencio nesta noite aqui. E não por isto vocês estão me seguindo, mas porque comeram do pão, saciaram a vossa fome. Mas vocês não estão atrás de mim pelo que vocês crerem que eu sou, mas pelo pão que vós estão comeste. Meus irmãos, Jesus disse a estes discípulos: vós me busca pelo pão, por matar a vossa fome. Mas Jesus tem a resposta dizendo no versículo 27, quando ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Agora, meus queridos, veja o versículo de número 60 do Evangelho conforme 6, capítulo 6, verso 60. Muitos, pois, dos seus, a Bíblia diz dos seus discípulos. A Bíblia não diz dos discípulos, diz os seus discípulos. Isso disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida. Oh, aleluia! As palavras que eu vos digo, que eu vos ensino, em verdade vos digo, são espírito de vida. A palavra de Deus é espírito, ou melhor, é poderosa para dar vida ao nosso espírito. Este alimento chamado palavra de Deus
pão vindo do céu, qual Deus selou, é que dá vida ao nosso espírito. O que dá vida ao nosso espírito não é pão, não é água, não é carne, não é carro, sapato novo, nem roupa bonita. O que dá vida é a palavra de Deus sobre o nosso espírito, porque tudo isto é vaidade, tudo isto é coisa terrena, mas e nem disto nós podemos nos ligar a Deus, mas o que liga ao Senhor Todo-Poderoso é a sua palavra, porque é espírito, aleluia, da vida ao espírito, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, no versículo de número 66, desde então muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quando Jesus revelou o poder da sua palavra, quando Jesus revelou o poder da sua doutrina, daquilo que ele falava, as minhas palavras são espírito e vida, eles mudaram o curso do seu caminho, eles voltaram para trás, eles recuaram. Por quê, meus irmãos? Porque tem muita gente que precisa mudar o seu entendimento acerca de Jesus. Tem muita pessoa que precisa arrancar da sua mente falsos entendimentos acerca do Mestre. Ninguém conhece Jesus senão pela doutrina da sua palavra. Ninguém conhece Jesus senão pelo mandamento da sua palavra. Muitas religiões estão aí chamando pessoas para a cura, chamando pessoas para milagre. Venha ser abençoado. Claro, meus irmãos, nada contra aqueles que são casa da benção, casa da prosperidade, casa da providência, lição de vitória. Deus é este Deus, mas Deus nesta noite está dizendo: isto não é o essencial. O essencial que dá a vida ao Espírito são as minhas palavras, diz o Senhor dos Exércitos nesta noite. Vida e refúgio, abrigo certo, salvação e vida eterna são as palavras de Jesus. Oh, aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. Muitas pessoas vão atrás de Jesus pelo pão, para comer, para ganhar, para enriquecer, mas nessa noite a palavra está batendo neste pensamento errado. Siga Jesus pelo Cordeiro que Ele é, pela vida que Ele dá, pela a vida eterna que Ele nos garante, é o céu de glória. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Faça campanha, meu irmão. Não só campanha da benção, campanha do óleo, do azeite ungido, da vassoura ungida, do lenço ungido. Faça campanha de jejum, de oração, leitura da Bíblia, porque fale mais da campanha do arrebatamento, da santificação, da pureza, da separação, porque Jesus está às portas e a multidão que vai subir para a glória é os que seguem a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. E a Bíblia diz que eles foram embora, não se encontravam mais com o Mestre. A Bíblia diz, meus irmãos, então Jesus olhou para os seus discípulos mais uma vez e disse: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Podem ir. Vão, podem ir. Já me conheceram? Vocês não viram a multiplicação do pão e do peixe? Vocês viram quando eu levantei o paralítico em Cafarnaum, na casa, aleluia, onde eu estava pregando? Vocês viram? Então podem ir, vão.
Mas a Bíblia diz que Pedro disse, no verso 68, aleluia, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens palavras de vida eterna. Tu és a palavra de vida eterna. Aleluia. Não é vida presente. Não é vida para amanhã. Não é vida para ano novo nem Natal. É vida eterna. Sabe o que é eternidade? É gozar com Deus no céu de glória. É estar com Cristo gozando das bênçãos espirituais. Oh, aleluia! Muitos precisam mudar a sua rota nesta noite. Muitos precisam mudar o seu caminho nesta noite. Aleluia! Você tem que seguir o caminho da palavra de Deus que diz: a minha palavra é espírito e vida. Então, deste pão, que é a minha palavra, vocês vão viver. Para onde eu vou, mestre? Para onde nós vamos? Tu és. Oh, aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. Tu és a vida eterna. Meus irmãos, a Bíblia diz no versículo 32... do capítulo, voltando para o texto, e ainda lembrando desta multidão que seguem a Jesus por este pão. Não o pão da palavra, mas pelo pão de saciar a sua fome. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade se encarregará de vos libertar. Conheçam ela. Conheçam ela. Conheçam a verdade, que ela vai vos libertar. Quando a verdade ser conhecida, ela vai entrar em ação, em liberdade da vossa vida. A Bíblia diz no versículo 34, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus então aqui claramente pregou para duas multidões. Seguindo o entendimento desta própria multidão, que estamos ainda neste ponto essencial, Jesus disse assim: ora, quem comete pecado é servo, é escravo do pecado. Meus queridos, tem muitos que conhecem a palavra de Deus, mas que está longe do seu princípio. Muitos ouviram falar da cruz, mas poucos estão carregando ela. Muitos ouvem falar de Jesus, mas pouco executa a sua vontade. Sempre foi hora de o Evangelho ser a essência do poder de Deus. E é claro, meus irmãos, a Bíblia diz em Hebreus que o Evangelho é sinais. A Bíblia diz que os sinais de Deus acompanhavam, aleluia, os que pregavam. A Bíblia diz que Paulo, que Pedro fizeram grandes sinais. A Bíblia diz que a sombra, meus irmãos, de um destes homens curava o enfermo.
O lenço que Paulo levou até quem estava, fez milagre. O próprio Jesus fez milagres. Mas não há milagre aonde não há palavra de Deus. O verdadeiro milagre é proveniente da palavra de Deus. E agora, querendo entrar, meus queridos, para a segunda multidão. Esta é a multidão que devemos que ser. Seguir Jesus pela sua palavra, seus ensinos, sua doutrina. Porque se colocarmos a palavra de Deus em nossa vida, se aplicarmos, se lutarmos por ela, se ensinarmos a ela, creia nisto, você pode estar passando por qualquer coisa, mas se você estar obedecendo a palavra de Deus, se você está obedecendo à vontade de Deus, não te preocupa, o reino de Deus está aberto para te abençoar. Mas primeiro, não busque o que perece, não se aperreie pelo que perece, não se aperreie pelo aquilo, aleluia, que é perecível, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida. Pedro, uma certa vez, chegou para Jesus e disse a ele: mestre, eis que deixamos tudo para te seguir, mestre. Eis que deixamos um carro, casa, ouro, prata, pesca, rede, peixe, tudo, mestre, para te seguir por causa deste reino. Mas Jesus disse a ele: olha, Pedro, não tenha ninguém, Pedro, que deixe casa, família, aleluia, coisas terrenas para me seguir. Mas eu te digo, Pedro, que se tu fizeres isto, Pedro, não, eu vou te acrescentar nesta vida 100 vezes mais, e no porvir, Pedro, a vida eterna. Nós seguimos Jesus pela vida eterna. Nós seguimos a Jesus pela vida eterna, para ter vida eterna com Ele. A garantia da vida eterna é esta: que se mesmo morrermos, nós gozaremos a eternidade com o Senhor. Ou então, atentos para o ressoar da trombeta de Deus, nós iremos ser arrebatados a se encontrar nas nuvens com o Senhor Jesus. E esta multidão, meus irmãos, que conhece a verdade, ela não retrocede, não abre mão, não recua, porque ela está firme na palavra de Deus. Esta multidão que eu estou falando, ela não segue a Jesus simplesmente porque a sua agenda é cheia de pregação. Esta multidão que eu estou me referindo não é a multidão que só segue Jesus se ele subir no púlpito e ser escalado da noite para pregar. Esta multidão aqui não é a multidão que eu me refiro, que só segue a Jesus se ele for a essência do aparecimento. Queridos, em todo canto da nossa vida, socialista particular, de frente a este telefone, em redes sociais, na melhor posição, no melhor âmbito que estiver, tudo é para Cristo, por Cristo e com Cristo. Porque quando Paulo disse que ele é a primazia de tudo, você tem que despedir do velho homem, tem que arrancar a capa do velho homem, tem que tirar a natureza do velho homem, tem que deixar o Espírito Santo inundar a nossa alma, inundar a nossa vida e dizer: Espírito Santo, sem pão, com pão, eu te sigo, eu te adoro,
ouro, com riqueza ou na pobreza, eu te sigo, eu te glorifico, tendo ou não tendo, sendo, mesmo que não é nada, a gente não é nada, mas nós te seguimos pelo que tu és, pelo que tu fez em nossa vida. E sabe o que foi que ele fez? Nos tirar das potestades das trevas e colocar no reino da sua luz. Ele deu destaque quando diz assim, que para sentar em lugar de príncipe, não é porque você é merecedor, porque somos dignos. Não, meus queridos, somos vaso, e vaso na mão de Deus é barro, e barro é que voltará para o pó. Mas Deus tem que ser o que Ele é em nossa vida, em sua plenitude, em sua essência, soberania. Deus tem que ser o que Ele é em primeiro lugar na nossa vida. Oh, aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus! Buscai a Deus e amá-lo acima de todas as coisas. Tem muita gente que ainda não está liberta, mas que precisa de uma libertação. A libertação que eu estou dizendo, irmãos, você pode até ser crente, declarado ser crente, mas o seu pensamento, a sua maturidade ainda não mudou, a sua natureza é a mesma, mas a palavra de Deus nesta noite está como injeção na tua vida, te dizendo, oh, como é bom quando eu faço milagre, quando é bom como eu opero na sua vida, quando eu curo, quando eu abro porta, mas Deus está dizendo, eu também quero ser bom na sua vida, quando você não retrocede, quando você não recua, quando você está firme na peleja, na batalha, fiel à minha presença, como ele disse para Abraão, Abraão, não adianta guardar as minhas promessas, não adianta encher a caixa de promessa e esperar o cumprimento, Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Oh, aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus! Oh, glória ao nome de Jesus! Então, meus queridos irmãos, esta é a multidão que em segundo lugar, ela tem que estar na verdade em primeiro. Temos que ser esta multidão. Não seguir pelo pão que ele dá, mas pela vida que ele é. A Bíblia chama também a prisão pecadora, a regeneração miserável do homem, ao estádio de levá-lo, arruiná-lo até ao chão pela escravidão do pecado. Mas o Senhor Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, versículo 36, verdadeiramente sereis livre. Verdadeiramente sereis livre. Você vai ser livre. Você terá liberdade. Não. Verdadeiramente. Porque o verdadeiramente é além de uma só verdade. E sereis livres. Esta liberdade bíblica de Cristo, ao que ele está se referindo, não é ser livre como crente e fazer o que bem pensa, fazer o que bem quer. Ele vai a todo canto. Não. Esta liberdade de ser livre é ser liberto da condenação, da perdição, livre do pecado, livre do inferno, livre de tudo que prepara o destino do homem. Você é livre. Livre para servir a Cristo, livre para estar em Cristo, livre para buscar a Cristo. Não é ser livre no sentido em que a nossa natureza
o nosso pensamento ande na contramão. Não é esta a liberdade, mas é a liberdade livre, aonde o pecado não mais terá poder sobre a nossa vida. Mas tem irmãos que se detêm ao fracasso. Tem irmão que se detém, ele se acomoda ao fracasso. E fica preso. Mas nessa noite, você é livre. Você está livre. Jesus te garante a liberdade. Jesus, ele é a nossa liberdade. Então, a multidão foram embora. Mas uma multidão, os discípulos de Jesus, ficaram. Nós não te seguimos pelo que tu faz, mestre. Nós te seguimos pelo que ele é. Tem muitos irmãos, que não é todos, mas tem muito irmão que é fogo, que é uma benção, demonstra ser Pentecoste. Mas, meus queridos, quando vier sobre ele a crise, quando vier sobre este o problema, aí ele se detém. Ele não consegue ser mais fiel a Deus. No momento em que estamos vivendo, muitos estão conseguindo ser fiel a Deus. Está sendo fiel a uma coisa que é passageira. Mas ser fiel a Deus, meus irmãos, eu sei que ninguém é fiel ao Senhor, mas a fidelidade que a Bíblia revela, que nós devemos ter para com Deus, é ter a convicção que Deus, em nossa vida, Ele é a essência de tudo. Então, nesta noite, a palavra do Senhor para a nossa vida é: eu sei que você passa por problema, eu sei que você passa por dificuldade, mas segue a Jesus deste caminho. Vai em frente com Jesus deste caminho. Não larga a tua cruz por nada. Não abre mão. Não deixa de seguir. Vai adiante. Porque você pensa que está perdido, sem direção no caminho, é porque você não está olhando para o alvo. Mas olhe para o alvo nesta noite. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele. Até mesmo no último suspiro da vida, creia que a sua fé está ligada em Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que também nesta liberdade ninguém pode colocar julgo sobre nós. Porque muitas coisas vêm julgando, sobrecarregando nossos ombros. E pessoas querem botar julgo acima de nós. Mas nessa noite, ai, glória, diga: eu sou liberto. Eu estou liberto. As cadeias que me aprisionavam, as correntes que me seguravam, foi quebrada, foi destruída, despedaçada. Oh glória, para me dar liberdade, eu posso hoje voar até o Rei e ter a comunhão espiritual com Ele, em servi-lo na beleza da sua santidade.
Davi no Salmo 15 disse ao Senhor: quem habitará no teu santuário? Quem morará no teu templo? E Deus disse para ele: aquele que é puro de coração, que é reto nos seus caminhos, que é sincero na sua vida, este habitará comigo para sempre. Oh, glória ao nome de Jesus. Então, nesta noite, meu querido, creia na palavra de Deus, que você tem que ser a multidão que segue a Jesus, mesmo se o mundo virar as costas para você, mesmo se as pessoas te caluniarem, te defamarem, te persuadirem, querer corromper você. Creia que há um Deus que zela, que vela pela sua palavra e que cuida da nossa vida nos mínimos detalhes, mas cresça a comunhão com Ele, cresça na intimidade com Ele, conheça, busque. O Senhor está a revelar a sua presença aos que Ele busca, e quando buscamos a Ele, Ele se manifesta de forma gloriosa para nós. Então busque ao Senhor. O nosso desejo tem que ser anelante pelo céu. Caia, receba força e levante. Se as portas se fecharem, não fique triste. Receba força e se alegre. Se alguém te abandonar pelo caminho, nunca esqueça que está só. As pisadas do Mestre estão nas tuas pisadas. O Senhor está lado a lado contigo a caminhar. Não é, aleluia, em vão a nossa trajetória. A vitória está no final da jornada. O começo é bom, é ruim. O meio é ruim e é bom. Mas o final é a melhor coisa. O final está na melhor coisa. É o prêmio que Deus nos garante. É a vitória, é a vida eterna, é a salvação. Então vale a pena rejeitar, vale a pena renunciar, vale a pena carregar a cruz, vale a pena amar, vale a pena perdoar, vale a pena cumprir a palavra de Deus em sinceridade, porque o Senhor ama os justos e os tementes e os que em sinceridade andam em sua presença. Então não te detenhas, vai adiante. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E para concluir, meus queridos, nesta reflexão que nesta noite o Senhor trouxe ao nosso coração para meditarmos nesta palavra. A Bíblia diz uma coisa importante acerca disto, que no final, como diz em Daniel, a melhor coisa está no final. Não se iluda. Não se iluda. E eu queria dizer somente essas coisas aqui para encaixar mais um pouco nessa mensagem. Só para resumir. Mas veja como isto é importante. Lucas 1:37. Tem pessoas que conhecem este versículo. E diz: porque para Deus nada é impossível. Não é assim, meu querido? Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Aí pessoas dizem: creia, meu irmão, nada é impossível. Deus faz tudo, é bom. E Ele faz mesmo, porque Ele é Deus. Mas tem pessoas que detêm a este versículo e faz esse versículo de travesseiro para dormir. E espera, só caminha para Deus, só faz as coisas para Deus quando Deus fazer o impossível na vida dele. Quando Deus remover a pedra. Tem muitas campanhas por aí que remove a pedra. Teu milagre, tua bênção, teu troféu, tua vitória.
Mas nesta noite, não se detenha a isto. Se detenha nesta noite pela poderosa palavra de Deus. Quando diz, santifica a tua vida, santifica as tuas vestes, prepara a tua vida. O noivo está nas portas. Te sai desse caminho pecador. Te sai desta vida. Renuncia este princípio. Faz a vontade de Deus. Obedece a sua palavra. Seja firme no propósito do cristianismo, que Deus sim irá te abençoar. Mas tem pessoas que se apegam. Tem pessoas que ficam detidas. Mas nessa noite, guarde isto. Deus é Deus na nossa vida, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E nós sabemos muito bem disso. E a outra coisa para se encaixar é quando os 10 leprosos, Lucas registra este momento tão tremendo. Foram 10 leprosos curados. 10 leprosos curados. E estes 10 leprosos foram embora. Mas um só voltou para agradecer. E sabe por que ele agradeceu, querido? Porque ele reconheceu que Jesus era o que curava e era aquele a quem realmente fazia. E ele agradeceu. E outra coisa interessante é que quando Jesus ele foi à cidade de Cesareia, chegando lá, ele disse para os discípulos: todos estão confusos acerca do que eu sou. Eles dizem que é Jeremias, Daniel, Elias ou profeta. Jesus pergunta para você nesta noite: e eu, Jesus, o que sou na tua vida? O que eu sou para você de fato? Não meus milagres, não meus pão, não a minha cura, não a minha vitória, mas o que eu, Jesus te fala, o que eu, Jesus, o da cruz que ressuscitou, sou o que na tua vida? Responde daí para ele nesta noite. Porque uma coisa é certa: Jesus, Ele é a essência para a nossa vida. É tempo de a gente buscar o Senhor, de anelar a presença do Eterno na nossa vida. É tempo de anelarmos a glória de Deus na nossa vida. Porque é noite de que nós temos que mais e mais firmar a nossa fé em Deus e conhecer Jesus na sua essência. Só assim saberemos quem somos. Porque quando vier os dias maus, aí veremos a firmeza da nossa fé. Amém, meus irmãos? Então não esqueça de que lado você está. Porque muitas pessoas conhecem pelo que prega. Mas temos que conhecer a pessoa, quem ela é. Jesus falou assim: não vos engane. Não vos engane. Quem revela não é os milagres, não é os prodígios. Quem revela o que somos é o fruto, é as obras. Vós sereis meus discípulos se permaneceres nas minhas palavras. E o meu mandamento é que vos ameis uns aos outros. Não se dividam. Não espalhe o que eu ajuntei. Vós sois um povo só.
e de único de adoração a quem adora o Rei, Jesus, Deus, que é digno de ser adorado. E todos em uma só canção e adoração adora o Rei Jesus na sua essência. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então nesta noite, meu querido, a palavra de Deus ao nosso coração é esta. Devemos que guardar o contato com Deus. Devemos que guardar a comunhão com Deus na sua essência, na sua plenitude. O seu poder, Ele quer nos revelar. O seu poder, Ele quer nos mostrar. Não é tempo de ficarmos fracos. Não é tempo de abaixarmos as armas. É tempo de levantarmos, sair da cinza, do pó, e buscar a Deus na sua essência, na sua plenitude. Vós já ressuscitaste com Cristo. Busquem as coisas que são de cima. Aonde o Senhor estará sentado à destra de Deus. É lá que nós devemos que buscar o Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus para sempre. Nosso Deus é que garante vitória para nós. Eu queria louvar ao Senhor pela nossa vida, porque Ele tem nos sustentado, Ele tem guardado, Ele tem provido. Mas Deus sabe do nosso coração, irmão, que Deus é Deus, mesmo se nada existir. Oh, glória! Ele conhece o nosso coração. Mas Deus, em sua plenitude, quer ser adorado. E adore a Deus pelo que Ele é. Desperte a paixão por Deus. Tire todo o fardo que Ele já tirou e não sobrecarregue a sua vida nesta noite. Mas seja livre, além da liberdade de servi-lo e adorá-lo. Seja livre em buscá-lo. Porque Ele quer ser reconhecido por você. E Ele nos fará próspero sim em sua caminhada. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar. Mas lembre-se, o lado que eu estou servindo, o lado que você deve servir e está servindo, é o lado da multidão que busca Jesus pelo que Ele é. E vamos convencer a multidões que seguem a Jesus pelo pão que este pensamento está errado. Que a solução e a cura para o mundo e para as vidas é Jesus. Diga isso para quem quer lhe ouvir. Jesus. Se alguém duvida do que você crê, se espalharam que tu vais morrer, te declararam que não tens mais jeito, mesmo assim confias no Senhor. Se alguém diz que é melhor parar,
não há razão para continuar, que a tua fé não é suficiente. Mesmo assim confias no Senhor. O nosso Deus é o Deus de Abraão. Quanto ao tempo ele não muda não. Tem o controle da situação. E de você ele não desiste não. O nosso Deus, ele é um Deus fiel. Quando todos falham, ele cuida dos seus. Ative agora sua recordação. Lembrar que Deus, ele é Deus, irmão. Foi Deus que abriu o mar vermelho. Foi Deus que andou em meio ao fogo. Foi Deus quem derrubou os muros. Só Deus controla tudo. É Deus quem julga tuas causas. Só Deus assume tuas batalhas. É Deus quem livra os inocentes. Só Deus quem dá vitória aos crentes. Amém. Meus irmãos, queremos louvar ao Senhor por esta oportunidade de estar compartilhando esta live ao vivo daqui, não é? Aonde você aí compartilha conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, queremos louvar a Deus pela sua vida, não é? E neste momento deixo minhas gratidões ao Senhor de servi-lo na beleza da sua santidade. Queremos deixar uma saudação especial para resumir esta live ao vivo, a nossa irmã Lígia Souza. Glória a Deus. Deus continue abençoando a serva de Deus. Estaremos orando sim, sempre pela sua vida, intercedendo. Logo futuramente faremos uma live, uma transmissão ao vivo de um programa na rede Facebook, não é? Uma programação Intercessores, não é? E também teremos sempre momentos de estar com os irmãos, usando esta ferramenta que na mão de muitos servem para o mal, não é? É a internet, mas para alguns que sabem se controlar, é fiel nas redes sociais e usa como instrumento do Evangelho. Nosso irmão Cristiano José de Oliveira, nosso tio aí, tio Cristiano, diretamente do Recife, não é? Saudações, um abraço à vossa pessoa. Nossa irmã Aldenise, também dirigente do PROAT, Deus abençoe. Nossa irmã Adriana, Deus te abençoe, não é? O qual é a nossa esposa. Nosso irmão Rosinaldo também é uma benção, sempre empenhado na obra de Deus. A nossa irmã Fátima Santo, amém. Estaremos orando em nome de Jesus. Nossa irmã Sueli Lopes, glória ao nome de Jesus. Estaremos orando pela vida da nossa irmã Sueli também, seu esposo e sua filha. Estaremos também, meus irmãos, dando uma saudação para nosso irmão Gil Wanderson. Deus te abençoe, servo de Deus. Estamos juntos em oração, não é? E queremos convidar a todos para a próxima semana. Estaremos transmitindo uma live ao vivo na programação Intercessão. Nós vamos interceder, momento de intercessão, não é, de oração, para Deus, cada dia mais nós se aproximarmos do Senhor. Amém, meus queridos? Também tem uma programação, são várias programações, mas que dividiremos, não é, devido ao decorrer da semana, não é, devido a muitas coisas, não é, que acontecem às vezes, a correria, não foi possível transmitir um culto online esta noite que ia ser, mas estamos vendo um dia, eu acredito que divulgaremos nas redes sociais, não é? Para os irmãos que sempre têm estado conosco. Deus continue abençoando a vossa vida. O melhor de tudo, meus queridos, é que Deus está conosco. Amém? Este é o melhor de tudo. Vai, vem, mais um dia passa, as tribulações da nossa vida, mas toda aprovação, às vezes, dificuldade, são provenientes da consequência, às vezes, humana. Há tentações humanas que cedem-nos a prova
não é, humana, conforme está escrito em Tiago. E nós queremos deixar que na outra live, eu acredito na outra programação ao vivo da transmissão, estaremos trazendo uma mensagem com o tema que muitos amigos meus, inclusive alguns no WhatsApp, não é? Inclusive saudação a todos, irmão Messias, irmão Luciano, o irmão o missionário também Luciano, outro Luciano. Nós temos debatido às vezes acerca de alguns temas escatológicos e nós entraremos brevemente em uma programação escatológica de sessões de temas, inclusive grande tribulação, arrebatamento, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo. Nós daremos o melhor para estar aqui em próximas lives transmitindo assunto acerca dos finais dos tempos. Não a crença religiosa do que cremos, não é? Mas de fato não é um pensamento nada acerca da escatologia, do pré, do mid, do pós, nada de tribulacionismo, mas de fato que a Bíblia, em sua revelação bíblica e no seu contexto original e histórico, nós traremos partes, eu acredito que 5 partes do tema escatologia. Então, divulgue, participe, é o ensinamento da palavra de Deus que atualmente não é, entra no meio de nós a ser debatido, mas que biblicamente tem a sua revelação. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Então, boa noite. A minha oração, não é? Uma saudação especial à nossa pregadora de multidão, a nossa irmã Angri Michele, não é? A digníssima esposa do nosso irmão Cristiano. Saudação também ao seu pai, diácono da igreja, José Marinho Arrebatado. Deus abençoe minha irmã e a vossa família. Então, voltando a dizer, meus irmãos, aqui, porque nós estamos resumindo, então nós estaremos, mesmo, não é, quando a crise passar, não estamos fazendo live só por conta desse tal coronavírus, não é? Porque até aqui Deus tem nos ajudado, mas mesmo quando passar esta fase, que os tempos abrirem, nós estaremos com umas programações oficiais nas redes, Facebook, no canal no YouTube, aplicativos postados pelo Play Store, e também não é, para que nós possamos estar interagindo nesta forma com o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então, glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Então, a minha oração de agradecimento foi até aí, e a minha oração de encerramento é esta: que Deus abençoe a tua casa, tua família, abençoe os teus, abençoe teus vizinhos, tuas parentelas, tua descendência. Amém? Deus possa te ajudar, te livrando do mal, do perigo, te dando saúde, transmitindo sempre saúde para nossas vidas, não é? Não é por nada que está acontecendo que vai nos amedrontar, não é? Não devemos ter medo, temos que confiar em Jesus, porque Ele é aquele que faz todas as coisas. Amém? Nosso Deus, a ninguém, não é, tenta, e de Deus ninguém pode ser tentado. Mas viva a vida, plante esperança, use a fé para acontecer, não é? Deus, Ele é maravilhoso e fiel. Amém, meus irmãos? Paz para os que estão chegando agora, que infelizmente teremos que acabar, não é? Mas sabemos algumas condições dos irmãos de entrarem agora, de estarem acompanhando agora. Mas divulgue a mensagem, creia nesta mensagem, não é? Deus te fará cada dia mais você buscar, não é? E estar mais íntimo e perto dele. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de
Jesus.